Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o Prateleira de Cima e hoje eu quero conversar com vocês sobre a retrospectiva literária de 2019 e falar um pouquinho das minhas leituras durante esse ano todo. Eu sei, eu sumi daqui do canal, das redes sociais do Prateleira de Cima. Tava bem ativa no blog, eu liberei muitas resenhas agora nesse final do ano. Mas o vídeo é para falar um pouquinho sobre como foram as minhas leituras de 2019. Na realidade, eu vim aqui conversar com vocês sobre as minhas metas literárias que eu fiz lá no início do ano. E queria dizer pra vocês, mostrar pra vocês se eu cumpri ou não essas metas. E vou dizer pra vocês que eu cumpri parcialmente, tá? Pra começar, eu vou falar pra vocês sobre o meu desafio 1 ano sem comprar livros. E sim, eu consegui ficar 1 ano sem comprar livros. Foi difícil, foi torturante, foi muito sacrificante. Eu queria comprar muitos livros, mas eu consegui ficar sem comprar livro algum, exceto, quando eu comprava livros para presentear as pessoas. Durante 365 dias de 2019, eu consegui ficar sem comprar livros. Foi uma experiência muito interessante, foi uma experiência que me mostrou que eu não preciso comprar livros loucamente, apesar de eu ter querido muito para fazer leitura, mas eu acho que esse desafio de ter ficado 1 ano sem comprar livros me mostrou muitas coisas. Que eu posso sim ficar sem livros, sem comprar, não há necessidade. Eu tenho outras maneiras de conseguir ler livros, como a minha estante, a biblioteca em que eu trabalho, trocar livro e simplesmente não ler aquilo que eu tenho. Só que aconteceu um pequeno problema. A minha ideia de ficar 1 ano sem comprar livros, além de ser um detox de consumo literário, eu queria dar mais atenção à leitura da minha estante. Porém, o Prateleira de Cima fechou, fez parceria com a Companhia das Letras esse ano e eu acabei lendo mais os livros que chegavam da parceria do que o da minha estante. Mas eu consegui ler livros muito legais e eu acho que eu vou prosseguir com esse detox para o próximo ano de 2020 e diminuir muito a minha compra. Comprar livros que eu realmente vou ler. Eu ainda tô pensando como é que eu vou fazer isso. Não sei se eu vou colocar um limite, comprar apenas um livro por mês, comprar livros apenas nas feiras, Agora em abril a gente tem a feira da Unesp, aqui em São Paulo. No final do ano tem Bienal, tem feira da USP, então eu tô pensando em trabalhar o que eu vou fazer para adquirir livros em 2019, adquirir novidades, e manter essa linha de não consumo literário. Eu gostei muito, super indico para quem precisa, para quem quer. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição o link do vídeo no qual eu conto sobre esse desafio que foi muito legal. Vamos falar agora sobre 12 livros para 2019, que era uma meta bem interessante que eu queria fazer e infelizmente eu apenas li um livro dessa seleção de livros que eu fiz. Eu li apenas, gente, Mulherzinhas, que era um livro que estava dentro dessa seleção. Eu tô chateada com isso? Não, porque eu tive a oportunidade de ler obras maravilhosas durante esse 2019. Queria ter lido mais essa seleção? Queria, porque era muito importante pra mim. Eu ia tirar alguns livros aqui da estante que eu ainda não li. Eu acho que tá meio a meio. Eu tô feliz e não tô feliz. Uma coisa, gente, que vocês precisam colocar na cabeça de vocês não são obrigados a nada, principalmente sobre literatura. Se não tá gostando, se não tá interessante, se tá infeliz, não pode ser torturante. Literatura é lazer, literatura é hobby, não pode ser nada obrigatório. Tudo que é obrigatório é chato. Então, eu não tô feliz, porque eu pelo menos li não saí no 0 a 0. Mas eu poderia ter lido um pouquinho mais se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, mas tá beleza. Então, eu vou deixar também aqui na descrição, ou aqui nos cards, o link pro vídeo dos 12 livros para 2019. Tem um outro vídeo que eram 5 livros da biblioteca que eu gostaria de ler em 2019. Pra quem chegou agora aqui de paraquedas, oi, sou a Karen, do Prateleira de Cima. Bibliotecária, trabalho em uma biblioteca. Então eu tinha escolhido 5 livros da biblioteca para eu ler lá e tinha falado um pouquinho sobre eles. E desses 5 livros eu li apenas 2,
que foi Macbeth e O 15. Macbeth do Shakespeare e o 15 da Raquel de Queiroz. Queria ter lido mais livros, mas não rolou. Bom, eu em 2019, no início de 2019, eu me propus a fazer um mega desafio. Era um mega desafio, gente. Eu acompanho o podcast As Desqualificadas da Camila Cabete e da Bia Alves. Super indico esse podcast, são duas pessoas que trabalham no mercado editorial e o podcast é super maravilhoso, informativo, divertido, temas maravilhosos e sempre rola indicações literárias nos podcasts. E no início do ano elas se propuseram a fazer um desafio, o desafio As Desqualificadas. Eu também falei sobre esse desafio em um vídeo, vou deixar aqui na descrição e aqui nos cards pra vocês, e era uma seleção de 24 livros. É um desafio comprido? Sim. É um desafio bem eclético? Também. E a ideia desse desafio era ler livros escritos por mulheres dentro de temáticas mais ou menos. No final eram 24 livros, gente. Era muito livro. E eu acabei focando as minhas leituras para esse desafio, que era maior. Tentei mesclar um pouquinho, colocar livros que eu já tinha aqui na estante, livros que tinha na biblioteca, para eu não poder comprar. Eu não poderia comprar livros. E aí eu comecei a encaixar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, pega emprestado com alguém. E assim eu consegui fazer a leitura de 12 livros desses 24. E eu tô muito satisfeita de eu ter conseguido ler 50% do desafio, porque são 24 livros. E era uma média de 2 livros por mês. Mas foi um desafio muito legal, porque eu conheci muitos autores legais. Autores não, né? Autoras legais. Autoras, saí da minha zona de conforto. Eu já falei aqui pra vocês que eu gosto muito de biografias, eu gosto de livros de histórias de gente. Eu fui pra ficção científica, eu fui pra poesia, que eu ainda gosto, mas ainda tenho muita dificuldade. Foi sensacional esse desafio. Eu quero muito continuar lendo os livros que eu selecionei. Houve algumas trocas na minha primeira seleção. Vocês vão ver aqui na primeira seleção dos vídeos que eu fiz uma seleção prévia. Então eu já tinha escolhido uns livros. No blog também eu deixei um post com os livros que eu tinha escolhido e algumas indicações. Eu acabei fazendo algumas trocas, porque pra mim foi melhor se adequando. Livros foram surgindo, eu fui encaixando, as leituras foram mais fluidas. Esse não, aqui não, eu não vou conseguir ler esse livro, vamos colocar outro. E foi muito legal, foi muito rico, porque eu saí muito da minha zona de conforto. E, cara, super indico pra vocês colocarem esse desafio até como meta pra 2020, a lista de livros, porque te tira muito da zona de conforto. Então, eu provavelmente vou continuar lendo os livros que eu tinha selecionado, muitos deles eu tenho aqui, então valeu super a pena. Eu acabei descobrindo e conhecendo muitos autores legais esse 2019. Eu li um total de 64 livros. Tô muito satisfeita porque eu bati a minha meta de 52 livros. Eu sempre coloco 52 livros, 52 semanas no ano. Eu acho que um livro por semana é uma base muito boa para mim. Apesar de ter livro que eu demoro tipo um mês lendo. E aí o total de páginas lidas foram 9.972 páginas. Eu li quase 10.000 páginas em 2020. Eu quero me aprofundar mais, porque eu quero ler mais ou menos essa quantidade. A minha meta para 2020 é 52 livros, mas eu quero me aprofundar em número de páginas, eu quero ler livros maiores. Eu meio que dei uma burlada esse ano, gente. Eu li muitos livros, porém os livros não eram tão grandes assim não, tá? Mas tá valendo, era o que eu tinha naquele momento, eram histórias que eu queria conhecer. Mas eu quero aumentar o meu número de páginas, eu quero ultrapassar 10.000 páginas em 2020. Mas eu quero dizer pra vocês que eu cumpri parcialmente as minhas metas de 2019 e tá tudo bem, porque eu tive a oportunidade de conhecer autores maravilhosos, sério. Essa foi minha retrospectiva literária de 2019, foram autores maravilhosos, histórias muito bacanas. Se vocês querem saber os outros livros que eu li, coisas que eu tenho lido e vou ler, é só me seguir nas redes sociais. Eu estou no Scooby no Goodreads, eu tenho todos os links das redes sociais aqui embaixo na descrição. Se curtiram esse vídeo, dê aquele joinha, se inscrevam no canal e vejo vocês em um próximo vídeo. Mil beijos e até mais. Tchau!